Conexão, os assim, espalhando respeito. Se liga, chegou pra somar. Aqui tem verdade, tem muito pra falar. Do gueto, da roça, do asfalto, da fé, da força da planta, da roda de axé. É jiu-jitsu, capoeira, berimbau a tocar. É ciência, é cultura, vem pra escutar. Se a cura tá na terra e a raiz quer brotar, a informação liberta, então deixa espalhar. Escuta. Olá, hoje o Conexão Saci recebe César Faralli, vereador atuante na cidade de Itupeva, com uma trajetória pública marcada pelo diálogo, articulação política e presença constante nas demandas sociais do município. Faralli tem se destacado por sua atuação em áreas sensíveis, como a saúde pública, educação, esporte e cultura, buscando sempre aproximar o poder legislativo das necessidades reais da população itupevense. Nessa conversa, nós vamos explorar sua visão sobre o papel da política municipal no fortalecimento das redes de cuidado. Vamos falar sobre a importância de políticas públicas que valorizem as terapias integrativas, o incentivo ao esporte como uma ferramenta de saúde e o apoio à cultura local como motor de pertencimento e transformação social. Ao longo do episódio, também vamos refletir sobre os desafios da gestão pública em tempos de polarização e como é possível construir pontes entre as diferentes realidades e demandas, sempre com escuta, coragem e responsabilidade. César, é um prazer receber você aqui no Conexão Saci. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Marília, boa noite. E é um prazer sempre estar aqui e participar com vocês, conhecer a ONG hoje foi De fato, né? Real, né? Eu sempre vejo falar a ONG e eu tinha a imaginação da ONG como só as escolas, as ações mais fortes, né? Mas a questão da capoeira nas escolas, que eu sempre acompanhei o Denis, né? Quando ele tinha na educação. E hoje eu tive o privilégio de estar aqui. Conhecer um pouquinho da nossa atuação na saúde, também, né? Conhecer um pouquinho da saúde e participar com vocês aqui. Que bom, muito obrigada. E César, vamos começar já falando então de saúde. Recentemente a gente teve a Conferência Municipal de Saúde, você foi um dos vereadores participantes, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa conferência, sobre os planos para a saúde em Itupeva. A gente sabe que a saúde é uma demanda importante aqui na nossa cidade, em todas as cidades, né? Então, gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência na conferência, de estar tão próximo, de ouvir trabalhadores, ouvir usuários e ver todas as propostas que a cidade tem. Foi uma experiência muito gratificante, porque assim, saúde não espera. Eu sempre falo isso aí, né? Saúde é para agora. Então, nos outros anos que eu estive como vereador, desde 2018, é uma das pautas que eu bato firme em cima. E porque se você não tem saúde, não tem mais nada, vamos falar assim, né? A gente fica... E eu sou de acompanhar as pessoas quando me procuram, eu sou de acompanhar, de visitar e de estar junto ali, então você acaba se envolvendo com isso. Então, a forma que eu encontrei de ajudar é estar como político, estar como vereador, para tentar mudar de alguma forma, fazer a diferença nesse sentido, que é a saúde pública no nosso município, principalmente, né? Porque eu acho que muita gente fala a saúde pública ela tá ruim em todos os lugares, no estado, na nação, nas outras cidades, só que eu acho que tem que começar na cidade. Nós moramos na cidade, então tem que começar na nossa cidade. Se começa na cidade, se todas as cidades, que as cidades ela compõem o Estado, ela compõe a nação. Se começar na cidade, eu acho que é a solução. Começar na cidade. Essa participação mesmo, né? De estar junto. De estar junto. Porque e os vereadores, eles são como diz, aquele para-choque, né? Da gestão, de toda a gestão, né? Porque por nós sermos uma cidade pequena ainda, digamos assim, que hoje já está grande, né? Cresceu, né? Crescendo, tá né? crescendo. Mas a gente ainda se encontra muito então, pela cidade. As pessoas, elas conhecem todos os vereadores, então elas trazem aqueles problemas, elas trazem as dificuldades para os vereadores, principalmente na saúde, né? A saúde é uma grande demanda que você recebe no seu gabinete. Bastante, é uma das maiores. E como faz para resolver os problemas que surgem lá?
A gente tenta resolver da melhor forma possível, né? Em busca, como você colocou no início, o diálogo eu acho que é a melhor ferramenta, né? Porque não adianta eu criticar uma gestão, seja ela A ou B, né? Eu nunca fui de criticar a gestão, né? O prefeito em si que está em exercício. Por quê? Porque eu acho que o vereador ele tem que estar ajudando a gestão para a cidade fluir, e no caso a saúde. Então, se você tem um diálogo bom com a secretária de saúde, com os diretores do hospital, com os médicos, então eu não tenho essa dificuldade de entrar no hospital, como, né, ditos que dizem que o hospital é proibido de um vereador entrar. Eu entro porque eu tenho uma coisa desde criança que meu pai me ensinou, que você tiver respeito e humildade, você entra e sai em qualquer lugar. Com certeza. Então, se eu respeitar o seu espaço, o meu espaço também vai ser respeitado. E eu estou vereador, eu não sou vereador, eu não tenho que chegar e falar que eu nem falo isso muitas vezes, né, em uns lugares. Até meu braço direito, né, que é o Lucas, ele até fala às vezes você tem que chegar e falar, né, impor alguma coisa, mas não é, né? Você é mais do diálogo do mesmo, diálogo, por quê? da conversa. Porque às vezes você não tem que carteirar ninguém. Eu penso dessa forma, né? Os colegas, cada um tem a sua prerrogativa, a sua forma de trabalho, respeito cada um, posso não concordar, mas eu respeito todos eles. Mas eu não tenho essa... Eu acho que pela forma do respeito, a educação e chegar no diálogo, você consegue mais êxito. E quem ganha é a população, quem ganha é a demanda que você está levando para aquela população. A gente falou aqui na abertura sobre a polarização, né, que a gente vive um momento de grande polarização, e você falou que está aí atuando na Câmara desde 2018. Itupeva passou por muitas mudanças políticas nisso tudo, né? E você diz que é mais moderado. Nem tão lá, nem tão cá, sempre conversando. Mas você deve ter visto algumas evoluções, alguns problemas, algumas deficiências na área da saúde. O que você pode apontar que em Itupeva tem melhorado e que você vai buscar mais recurso ou melhorias, atendimentos? Vamos falar primeiro no campo da saúde. Na saúde, vamos falar assim, o hospital que é o único que nós temos na cidade, Nossa Senhora da Aparecida, né? Ele sempre toda a gestão vem tentando melhorar, vem melhorando algumas coisas. Não vou dizer que outras gestões não melhoraram, né? Sim, melhoraram algumas coisas. Mas assim, hoje a nossa gestão, ela trabalha muito na parte de atendimento, né? De humanização com as pessoas, né? Com o cliente dele, que é o paciente, né? E uma das coisas que foi que tem um marco na nossa cidade, no nosso hospital, que ele reformou toda a recepção. Então a pessoa que vai hoje, que ela está se sentindo, está com uma dor, está passando por um problema de saúde, ela tem acomodações. Hoje ela não tem um vento frio, que antigamente você ficasse ali naquela recepção, tinha aqueles buracos, né? E as entradas que a ambulância passava por dentro, às vezes, que também foi construído para uma emergência, né? Na verdade, da época, né? Mas hoje não, hoje tem tudo fechadinho, tem internet, tem até cafezinho lá dentro, né? Maravilha. Então, para quem está esperando. E para quem está esperando para ser atendido, tem que ter uma comodidade também, né? E melhorou a recepção, então assim, tem também a questão de melhorar o estabelecimento, o prédio, né, digamos assim, até para os funcionários, para ter um bom local de trabalho também, né, para estar executando um bom serviço, tem que ter um ambiente bacana, um ambiente bom para se trabalhar. Então foi uma das coisas que melhorou muito no hospital. Nós temos nas UBSs, temos médicos na UBS. Hoje nós temos recém-inaugurado, nós temos a odontologia, né, que foi que está ali na região central, tá na região agora, central. Né, próximo então nós temos ali 7 cadeiras de dentista, que foi inaugurado, e um espaço lindo, ficou lindo lá. Você tem que ir lá conhecer. Quero porque conhecer, porque sim. É muito bonito lá dentro.
tudo primeira linha, os equipamentos, os médicos felizes, né? Porque eles têm equipamentos de primeira linha, como se fosse uma clínica particular lá dentro. É muito lindo, né? Já estive na inauguração, porque sempre a inauguração é tudo bonito, mas continua, porque eu fui lá, eu estive lá esses dias de novo, e continuam os atendimentos. Então, hoje nós temos vários especialistas, né? Que não tínhamos antes. Antes a gente tinha só mais que fazia as próteses, né? E algumas Um atendimento ali mais de emergência, né? E hoje não, hoje nós vamos ter até tratamento de canal. Temos até tratamento de canal hoje. E aí tem o sistema que vem pela UBS. Temos cada UBS também tem uma cadeira de dentista e um profissional. Aquele serviço que não é feito, que não dá para ele fazer, porque ele vai atender mais emergencial na UBS. Depois encaminha para o setor odontológico, onde vai ter o profissional já gabaritado para atender todos os tipos de especialidades que possa acontecer, que possa ter, né? Então, assim, tem uma evolução muito grande, porque muitas vezes é dito que a cidade não tem coisas novas, não tem inaugurações, não tem... Mas nós temos coisas boas acontecendo. Eu acho que as coisas boas também têm que ser contadas, têm que ser faladas, né? É claro que a crítica dá mais ibope, né? Mas nós temos que colocar as coisas boas, né? E informação é sempre importante. Sempre a gente importante. Tem que falar sobre os serviços. E falar sobre o serviço e falar a verdade, né? Se tem dificuldades, tem que falar da dificuldade para melhorar. São críticas construtivas, né? Que para melhorar o atendimento. E saúde é tudo, né? Com certeza, né? E aí a gente volta um pouquinho também ali na conferência de saúde, porque você citou algumas coisas importantes, como o bom espaço para o funcionário também trabalhar. E na conferência vocês têm esse encontro, né? Que são os trabalhadores da saúde, os munícipes, você como vereador estava lá participando. Queria saber um pouquinho da sua experiência. Eu nunca lá. tive um convite para participar de uma conferência da saúde. Eu estou de 2018, né? Eu estou lá na Câmara desde 2018 e todo ano tem a conferência. Eu nunca tive o convite para participar. Eles convidavam para abertura somente, e nessa eu tive o convite para participar. Eu participei o dia todo, fiquei com eles e debateu mesmo, viu todo mundo. Fiquei num grupo, de né, trabalho. De trabalho, também dei sugestões, e o bacana que ali tinha profissionais de várias áreas, pessoas de vários setores. A nossa associação estava participando junto com o deles, a associação, né? Saci estava presente, né? Eles estavam, acho que tinha 3 ou 4 integrantes lá participando. Sim. Também. Então, assim, foi muito bacana, que você aprende muito, Marília. Assim, é um dia de aprendizado da saúde. Porque, assim, você vê coisas que, às vezes, a pessoa... Você não tinha nem ideia de fazer uma indicação, de fazer um projeto sobre aquilo, e surgiu nessa conferência, surgem muitas ideias de pessoas que você não imagina, né? Não imagina que você não ia conversar com elas um dia. E ali nós conversamos e participamos de uma roda de conversa, vamos falar assim, uma roda de conversa onde saiu várias ideias, e que foram documentadas. Essas ideias foram documentadas para estar na saúde, né? Para estar para ser concretizado. Então, isso é muito bacana. E você vê ali, tinha pessoas que estavam de férias. E foram participar. Funcionários públicos de férias, saíram das férias e vieram participar. Então, assim, você vê a importância que eles deram, tanto a gestão quanto a pessoa, o funcionário, né? O servidor público que estava de férias, e a importância que ele deu de vir participar para contribuir para a saúde, para contribuir com a conferência. Eu achei muito bacana isso aí, foi uma das coisas que eu pontuei no final, que eu achei muito interessante isso aí, né? E você aprende muito, né? No grupo, eu acho que tinham 10 pessoas cada grupo, então, assim, são divergências de ideias mesmo, né? E que tinha que moldar para chegar no final. Então, assim, foi muito bacana. É uma troca muito rica, né? Muito. A Saci esteve participando lá com nossos integrantes, nosso presidente, o Denis Lopes, porque na área da saúde, em especial no SUS, nós temos aí um grande carinho pelo trabalho que é feito no SUS e preconizado também, né?
e que a gente sente que precisa avançar. Então, a participação da USACI é muito nisso. Como, por exemplo, a farmácia viva. É um dos assuntos extremamente em pauta e extremamente importante e que aqui a gente pratica, que é justamente essa medicina ancestral, que é trabalhar mais com as ervas, né? E agora eu vou contar um bastidor também, gente, uma coisa em off. Quando o César chegou aqui na associação, passou por um lugar, viu uma plantinha lá e falou: minha avó fazia isso. Conta um pouquinho o que é que você viu, para que servia. Na verdade, eu morei no sítio, eu nasci no sítio e vivi até os meus 22 anos. E, então, gripe a gente não tomava remédio, você tomava Chazinho. chá. Minha mãe fazia chá, minha avó fazia chá, e chá de vários. Você se cortava lá no meio da roça lá, e você não ia para o hospital, para a farmácia, nada. Botava as folhas de alguma erva colocava ali, né? rubi, eu lembro algumas coisas assim. Eu falei no outro episódio, arnica. Arnica, então assim, e a minha mãe fazia ela pegava o álcool e tinha essas... tinha assim, ela pegava o álcool, pegava o fel do boi, não sei como que é o nome científico, né? Também Lá no fígado do boi tem todos os animais têm um saquinho de um líquido roxo, que a gente falava fel do boi. Até hoje, olha, eu não sei o nome científico, mas aquele produto é um produto amargo que tem ali, que é onde regula o organismo, né, do animal, do mundo animal, né? Nós também temos o nosso que regula o nosso organismo. E aí colocava o álcool e colocava alguma erva. Então, quando você machucava alguma coisa, a minha mãe vinha e colocava aquilo. Aquilo era um anti-inflamatório. Sim, a sabedoria das pessoas antigas, né? Antiga, Ancestral mesmo, né? E esse que eu chamo a atenção quando eu cheguei aqui aquela parte roxa do cacho da banana. A gente fala a mesma coisa, a bananinha ali, bananinha, né? Que é então, uma parte do cacho. Quando eu ia fazer qualquer... um animal machucava, ou a gente machucava, a minha mãe falava assim, vai lá na bananeira, lá pega aquele cacho de banana do figo da bananeira. Eu falava assim, aquela coisa roxa que tem na ponta, e tirava aquela bananinha de dentro para usar como um anti-inflamatório, um remédio. Exato. Então, assim, é a sabedoria dos antigos, né? Das minhas avós, bisavós, que erva Santa Maria, que tinha um matinho lá que tinha esse nome, ele deve ter um nome científico também. Com certeza, a gente conhece todos esses nomes, mas os científicos eu não conheço. Eu também não conheço os científicos. Os farmacêuticos, os especialistas. Mas sim, já era usado, né? E eu acho que com o comércio, né? A comercialização dos remédios, né? Das drogas, né? Das drogarias, o mundo farmacêutico é muito rico, né? Muito... né? Então deixou de lado. Às vezes eles até usam alguma coisa daquela como fórmula de algum remédio, mas hoje eles manipulam. É muito mais químico, né? Muito mais químico, né? E é muito... A comercialização é muito grande. Então eles deixaram, acho que, de usar essa questão mais simples que hoje está voltando. No caso, nas ONGs, meu pai teve Alzheimer. Então, ele foi diagnosticado, ele usou, por 10 anos, ele usou cannabis. Ele usou a cannabis, então, no tratamento? Usou. E como que vocês descobriram a cannabis para tratar o seu pai? Teve uns parentes que também tinham o mesmo problema, um amigo de infância dele, que era um tio da minha mãe, que os filhos, ele estava utilizando e falou do resultado e tal. Quando meu pai foi diagnosticado, uns 2 anos depois, aí nós pedimos para o neuro para incluir o tratamento porque lá deu resultado, então a gente também queria fazer o teste e usar no meu pai, né? Porque o Alzheimer hoje é uma doença silenciosa que vai destruindo, né? A memória, né? Do ser humano, né? Então a gente não queria que meu pai chegasse, o que a gente pudesse fazer para melhorar, né? Para ele. E aí o médico, ele falou que ele não tinha o costume de mas ele ia fazer a receita. Aí ele fez a receita e nós conseguimos, através de uma ONG lá
de Maceió, que eles têm, e aí mandava a receita, a gente comprava na quantidade que vinha pelo correio, e ele usou por 10 anos. E foi muito bom para ele. O óleo fez um efeito positivo. Foi muito bom. Meu pai, quando ele ficou com 10 anos de Alzheimer, o médico mesmo falava que era para ele ter esquecido descido muita ali, coisa, né? e ele não tinha, assim, tinha os esquecimentos, né? Assim, às vezes agravava um pouquinho, às vezes não, mas ele deu uma estagnada. E é legal a gente levar informação assim, porque na minha família, meu avô teve Alzheimer. Infelizmente ele já partiu, enfim. E eu nunca soube do uso da cannabis naquele tempo, né? Alguns anos, pro Alzheimer. Hoje eu já tenho esse conhecimento, hoje eu tentaria, né? E convenceria minha família. Agora com o seu depoimento aqui, então melhor ainda, né? Que a gente passa a falar com mais força. E ele não foi, ele nos deixou, né? Mas o ano passado. Só que ele nos deixou porque ele teve um AVC. Não foi por conta do Alzheimer. O Alzheimer conseguiu segurar a onda ali com o dando cannabis. Uma segurada, porque assim, ele usava, inclusive no segundo ano que ele começou a tomar as gotinhas, a gente falava as gotinhas milagrosas, o médico reduziu a medicação química. Conseguiu reduzir até o químico para manter a onda dele. Porque ali. Porque ele passava no neuro todo mês. Então o médico deu uma reduzida, né? Que bom, que depoimento fantástico. Foi bacana. A gente escuta muitos depoimentos ótimos aqui, né, de assistidos aqui da USACI, e é legal receber alguém que veio de fora com essa visão e essa experiência, né? Então, no seu caso, o preconceito em relação a cannabis, ao óleo da cannabis, você já não teve? Eu nunca tive, porque eu acho assim, se era bom, se fosse para melhorar meu pai, então valia testar. Valia testar. Então, assim, eu acho que não tem. Não ficou com receio ali no começo? Porque, assim, tinha pessoas da família e pessoas que eu conheço que também já usavam, né? Assim, que o filho é autista, alguns que eu conheço que já usam há muitos anos também dessa ONG que eles compram dessa ONG mesmo. Então, eu acho que já se fala preconceito, né? Então tem que deixar para trás, não tem que... Tem que conhecer um pouquinho mais, É evolução, né? Temos que evoluir de todas as formas. Então essa daí é uma das questões, ainda mais que se diz com a saúde de uma pessoa que você ama ainda, então você não vai fazer objeção. Você não vai deixar de arriscar, ficar preso, né? em besteiras, eu acho que não... Ainda mais com tanta comprovação científica... Sim. E com tantos depoimentos positivos, né? Você na sua família e tal. E hoje, sabendo que existe aqui a USACI, conhecendo fisicamente até o trabalho, você acredita que pode existir um apoio maior da sua parte como vereador, até da própria Câmara, e colocar políticas públicas melhores para o uso da cannabis medicinal? Então, eu acho que, nós falamos da conferência, né? Eu acho que a conferência, Marília, foi o primeiro passo para o SACI. Municipal, digamos assim, né? Porque, assim... como eu disse, muita gente conhece a ONG como artes marciais, capoeira, né? Essa questão aí. E não sabe dos benefícios que tem sobre as ervas medicinais. Mas o conhecimento todo que tem dentro, né? Mas só que se você for conversar com as pessoas traz isso dos seus antepassados, a questão que nós acabamos de falar aqui, dos avós, da mãe, dos avós que vem trazendo esse conhecimento dos chás, né? Quantos chás a gente tem né? Chazinho de boldo quando o estômago não tá bom, o fígado não tá bom, então, se você ficar preso a uma questão de preconceito, nós não vamos evoluir nunca. E eu acho assim, pro SACI, acho que a pontapé inicial para né? Para quebrar esse preconceito foi a conferência. E lá ela foi introduzida, né? Ela entrou na conferência, eles participaram e colocou na conferência também, né? As questões da ONG. Então, agora e nós temos as aprovações, né? Estaduais, nacionais, de tantas ervas, né? Até da cannabis, né? Que hoje é uma discussão não só municipal, mas
em nível dos deputados estaduais e federais, que, né, para liberação como fala, liberação e a que seja liberação, vamos falar assim, para que seja realmente regulamentado, regulamentação, essa é a palavra. Para que as associações tenham a capacidade de produzir e as ordens para produzir aí certinho, né? Lembrando que já é feito tudo isso, que a gente precisava é organizar ali de uma legislação certinha, né? E aí reforça mais uma vez a importância do trabalho político junto com as associações. São políticas públicas, né? Políticas públicas voltadas para a saúde, que eu acho que tem que existir sempre, né? E aí a gente entra também num ponto muito importante, como você disse, a Ossaci era muito conhecida pela capoeira, né? Então o esporte está extremamente ligado à saúde, e aqui dentro a gente trabalha mesmo de uma maneira aí multifatorial, né? O esporte, a cultura e a saúde trabalhada assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. A gente falou de saúde como doença, mas vamos falar de prevenção. Vamos falar de saúde e de prevenção, que passa pelo esporte também. Eu acho que não tem como falar de saúde sem falar de esporte também, né? Que eu acho que o esporte é saúde. Com certeza. Né? E tá aí uma pauta, uma bandeira, né? Que uma secretaria, eu sempre falo lá, secretarias, né? Que porque eu amo esporte, né? E eu sempre estive ligado, né, ao esporte, né, desde quando eu cheguei aqui, lá no Paraná, quando eu estava lá, e quando eu cheguei em Itupeva também me envolvi, né, sempre fui envolvido com os times de futebol, essa questão toda. Meu filho nasceu, já foi para as escolinhas, e aí eu acabava me envolvendo até com os professores, até mais, porque a gente ia disputar campeonatos fora. Nós tem um projeto meu que é a integração do SESI, do atleta do campeão, né? Atleta do futuro, que é um projeto meu que eu trouxe para cá, que por intermédio, eu tenho uma amiga que trabalha no SESI, e nós trouxemos esse projeto para Itupeva, e ele está implantado em Itupeva desde 2020, ele está em Itupeva, foi implantado, que é um projeto, foi através deste vereador que vos fala, e eu sou muito feliz por isso, né? Uma conquista importante para o mandato, né? E que continua, né? Que passou de um mandato para o outro e está aí, né? E continua, e é muito importante, porque assim, é uma parceria muito grande, o SESI é uma instituição muito respeitada, né? E continua até no 7 de setembro, né? Digamos de passagem, que foi muito lindo, né? A população estava em peso naquela... Participando, né? Assistindo, e foi um desfile muito bonito, muito lindo. E os esportistas, né? Eles do vôlei, do basquete, do futsal, passaram uniformizado, e para mim foi um orgulho aquilo, eles passarem e falar esses aqui pertencem para o projeto do SESI, né? Então, assim, ver que um projeto seu tá ali vivo, dando né? Frutos, né? E é uma coisa que não é meu, que é da cidade, né? É para as pessoas, é para os jovens que participam, né? Então, e eu já quero aproveitar também, falando de 7 de setembro, para o próximo ano, a Ossaci vai estar participando fortemente também, eu achei que esse ano estaria já. Mas a gente vai organizar mais ainda no que vem, vai ser esse orgulho que você está sentindo, a gente vai sentir também. Vou estar de novo lá e vamos estar juntos. Com certeza. Então, assim, mas aí eu sempre fiz, enquanto cidadão ou enquanto já vereador, nós fizemos vários festivais beneficentes, né? Nós fizemos um para ajudar a nossa amiga Miriam, que eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, uma jovem de 27 anos para 20, que ela descobriu um câncer, né? E ela teve uma luta, né, muito grande durante 6 anos. E aí nós conseguimos, eu mobilizei uma coisa que os jovens gostam, né, que o pessoal gosta, que é o futebol, o futsal, o esporte, né, e nós conseguimos arrecadar uma boa quantia para ela, para ajudar na medicação dela e na reposição dos seios, né, porque é uma coisa muito importante também, né. Hoje o câncer, ele não atinge, antigamente falava assim, só as pessoas mais velhas que tinham. Não. Hoje em dia são crianças, são principalmente as mulheres, né? Elas têm que
vocês, mulheres, têm que se cuidar bastante, porque Sim. prevenir, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, Com né? certeza. E eu sempre falo isso, porque e ela descobriu esse câncer, né? E lutou muito, e nós fizemos esse festival para ela, né? Lá no ginásio do Dorival Raimundo. Foi lindo, todos os dias que tinha os jogos, era lotado. Então, assim, nós fizemos vários festivais, assim, então sempre fui envolvido com essa questão de futebol, de esporte, né? Sempre tive bastante envolvimento. Depois nós fizemos um outro pro Edson, que teve um acidente de moto, né? Sim. E ele ficou com o braço dele imobilizado. Até hoje ele tem uma deficiência no braço, que não consegue, está fazendo fisioterapia, mas não conseguiu retomar a força daquele braço, né? Por conta do acidente. E várias outras pessoas, né? O esporte tem essa característica mesmo de unir, né? Então o pessoal abraçou a ideia e né, assim, foi muito bacana. E a gente tinha um medo, né? Falar assim, nossa, saiu uma briga, né? Porque a disputa dentro de quadra é aquela disputa, mas não teve nada. Todo jogo eu conversava com eles, falava, gente, aqui nós estamos aqui por uma causa maior, né? E juntando o amor que vocês têm por isso e tal. Foram todos os jogos, nós tivemos muitos finais de semana e não aconteceu nenhum imprevisto, nada, foi muito lindo, porque assim, o esporte salva vidas. Com certeza. Então ele é saúde em todos os sentidos, na questão psicológica e na questão física também, que é uma prevenção de saúde, né? Também para quem precisa, né? E quem faz, né? E falando sobre esporte, né? Vamos falar um pouquinho sobre o acesso às atividades físicas em Itupeva. Nós temos aí diversos centros esportivos, diversos espaços, várias modalidades, mas a gente sabe que é preciso ir plantando sementinhas desde as crianças e depois puxar os mais velhos para isso. Como vereador, como que você trabalha para incentivar o esporte? Não só o futebol, mas todas as modalidades, as ginásticas. Como tem sido o seu trabalho para que isso seja ampliado e chegue a mais pessoas? Esse programa, ele vem aumentando, né? A gente tem pedido para a gestão para vir aumentando modalidades. Nós temos várias modalidades, né? Vôlei, basquete, natação hoje, que tem uma parceria com o SBRI, tem até aula de natação hoje na cidade, tem a parte de dança, ginástica. Dentro da piscina, né? A hidroginástica, que antes eram feitos no piscinão, né? Digamos assim, que é onde é da prefeitura municipal. Hoje é feito também dentro da piscina no SBRI por conta dessa parceria. Usa a quadra, usa a piscina e usa todo o espaço ali, tem uma parceria com a associação SBRI, né? E vem aumentando. Então as crianças, os pais que se interessam, né, em levar o seu filho para aprender um esporte ou para estar praticando, porque os professores ali, eu tenho o maior respeito por eles. Eu tenho o Tilão, que é uma relíquia, da nossa cidade, né? Lá dentro do esporte, muitos anos ele está lá, e ele sempre falou uma coisa muito interessante, que ele não está ali para formar profissionais, ele está ali para formar cidadãos. Então, se aquele garoto ou aquela garota que está ali, aquela criança está ali, se ela tem um dom para desenvolver um profissional, se ele vai ser um profissional, isso aí é o tempo que vai dizer. Mas ali ele está formando cidadão, dando educação, dando disciplina, regras de como deve ser. Então, quando a criança não está na escola, ela está naquele período ali. E o pai que quer que o seu filho participe é só procurar o ginásio de esporte, né, a Secretaria de Esporte, e fazer a inscrição dele, né, passar no médico, fazer toda aquela... Eles vão dar todos os trâmites corretos para o pai, para levar o filho para começar a fazer. Tem a idade, tem as idades, as modalidades de idades também, né? E tem a idade para começar também. Isso é super importante, né? É muito bacana. Você tocou também no assunto aí, que é a criança quando não está na escola, que ela possa estar praticando esporte e tal. Então vamos falar um pouquinho de educação em Itupeva, né? Aqui também, dentro da USACI, a gente trabalha muito com cultura, saúde, educação, esporte. Tem um contato muito profundo com as crianças ali, né, que praticam a capoeira junto com a gente. E tem todo esse trabalho
focado mesmo no cidadão itupevense, em quem mais precisa. Vamos falar um pouquinho da educação em Itupeva. Escola de período integral, todas essas demandas que a população tanto anseia. Como é que você tem trabalhado isso? Só voltando mais uma coisinha na saúde, nós estamos com mais dois postos de saúde, só para relembrar aí, depois quem estiver nos ouvindo, né? Que nós temos mais um posto de saúde, uma UBS que vai ser, tá em construção no Jardim das Angélicas, e o outro lá no Santa Helena também, né? Que vai estar aí para melhorar aí o atendimento também para esses bairros que são mais afastados, que tem, por exemplo, o Rio das Pedras não está suportando mais, então vai ter no Angélica, que é ali do lado, mas que vai atender também toda a população. Outro canto ali. Da população. E outro naquela parte do Santa Helena, que vai atender também Jardim Brasil, Jardim Europa, Girassol ali, os condomínios, Tarsila ali, né? Daquela parte ali também. Que está bem populoso, né? Bem populoso. E educação, que é um outro ponto que a população tanto anseia, né? Muitas vezes fala de escola de período integral, atividades ali com a criançada na escola. Mais uma vez eu vou falar para você que uma das outras pautas, outra secretaria porque eu sou filho da educação, né? Assim, filho de educação. Minha mãe foi professora lá atrás, né? Quando jovem. Né? Minhas irmãs são professoras, sobrinha, minha esposa é professora, então assim, eu tô no meio da educação ali, né? Então eu não posso deixar de trabalhar, mesmo se eu quisesse não trabalhar pela educação, eu não poderia, né? Porque elas iam me puxar a orelha. E a educação hoje na cidade, ela tem a gente tem várias escolas que foram inauguradas, né? Tivemos a escola do Rio das Pedras, né? Foi uma escola infantil. Temos uma outra que é fundamental nos Terra Brasília, lá embaixo, quase lá saindo para a avenida. Nós temos uma creche nova que vai inaugurar, está prestes a ser inaugurada, que vai atender aproximadamente 250 crianças, que é na Hortência, tá linda, eu fui lá já fiz até um vídeo lá, gravei lá um vídeo lá na creche. Eles estão em fase de contratação, né, de professores, de profissionais para estar inaugurando essa creche. E temos que trabalhar a educação, né? Porque assim, desde o início da primeiríssima infância, né, das crianças, creches, porque assim, tem os dois lados, a criança precisa ir para a escola, para a creche, para ela se desenvolver, e o pai precisa da creche, o pai e a mãe, né? Sim, para poder trabalhar. Para poder trabalhar também, né? Porque como que vai... Hoje em dia é tudo muito caro, né? Uma escola particular é caro para um pai de família que paga aluguel, que tá por isso que a gente tem essa que demanda. está iniciando uma família, né? Vamos falar assim, né? Você está iniciando uma família, você vai ter um custo muito maior. E um filho, ele traz um custo. E uma responsabilidade gigante, grande, né? E saber que o filho está dentro de uma creche... minha esposa sempre trabalhou em creche e trabalha até hoje. Hoje ela está na creche ali da Páscoa da Hortência. Então eu sei o quanto é bem cuidado daquelas crianças, né? A responsabilidade ali, a responsabilidade né? daquelas profissionais, elas são muito dedicadas, trabalham muito bem. Então, assim, existia antigamente aquela questão o preconceito, votar no preconceito. A criança vai estar lá, vai ser judiada. Hoje em dia tem todos os meios de comunicação, todos os meios a creche ela é aberta aos pais, o pai entra e sai, o pai entra, a hora que ele quiser ele entra na creche, ele entra lá, ele vê como o filho dele está sendo cuidado. Então assim, e o cuidado, a alimentação é de primeira linha, o que eles comem lá, eu não como na minha casa não, viu, Marília? Tem salada, tem carne, tem um monte de opções lá para eles, né? E tanto nas creches quanto na rede municipal toda das escolas, que são quase 8.000 alunos. E eles têm a refeição deles como se fosse... É refeição mesmo hoje. No meu tempo era um copinho uma canequinha de leite... E uma bolachinha. E uma bolachinha, olha lá ainda, né? Hoje em dia não. Hoje em dia as escolas, elas têm a refeição mesmo. Tem nutricionista, tem as profissionais
que cozinha, você chega lá, é um cheiro delicioso, né? E o sabor também, né? Muito bom. É bom, né? Se a gente puder filar uma boia lá, É, né? de vez em quando você passa e fila uma boia lá, né? Nas creches, nas escolas. Mas assim, é tudo muito bem feito, tudo com carinho, com, né? Muito cuidado, Muito né? cuidado com as nossas crianças. E tem as escolas novas que foram feitas, né? E tem que fazer mais escolas, né? A gente batalha para isso. Já fui recentemente aí, nós estivemos com os deputados pedindo mais escolas, pedindo mais creches, pedindo mais os UBS, conseguimos, né? As UBS, né? Meu sonho é ter, eu fiz um pedido uma vez, acho que em no mandato passado, né? Mas aí da UPA, que essa UPA acabou não vindo, né? Quase que veio, ficou naquela coisa aí, não veio, mas é um sonho que a gente tem de projeto. Não vou falar que é sonho, é projeto, né? Projeto futuro para ter essa UPA em Itupeva, que se Deus quiser nós vamos realizar ele ainda em breve. Tá? Tomara, né? César, tem alguns pontos que acho que é legal a gente falar, a gente está falando de educação, e eu queria falar sobre educação e saúde, né? A gente nunca consegue desvincular uma coisa da outra. Em educação, eu queria falar um pouquinho sobre escolas de período integral, se essa é uma demanda que você escuta muito da população, porque é algo que a gente sente, e queria falar um pouquinho sobre a educação especial e a inclusão dos autistas. Também é uma demanda, nós temos muitos associados aqui com autismo, e as mães demandam, sim, muitos pedidos, muitos cuidados. Então, são dois pontos importantes que eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Nós temos, sobre as crianças, os autistas, né? Nós temos o CAIO, que foi inaugurado nessa gestão. E recentemente, aí, esse ano, ainda no início do ano, ele mudou de lugar. Está na Avenida Brasil, Está na Avenida né? Brasil, um espaço muito bom, onde atende mais de 100 crianças, né? Que são atendidas lá. Precisamos, sim, ampliar mais ainda. Já existe essa conversa com o prefeito, com o vice. O vice, isso aí era uma questão que a gente sempre batia em cima disso, né? Que eu fui da PAI, né? Então, antigamente era só a PAI que tinha, né? Eu trabalhei na PAI, sou voluntário na PAI. Trabalhei por 2 anos na PAI, no marketing da PAI, tá? Também. Mas aí precisava muito... Ela não tem capacidade para absorver tudo isso, né? A PAI. Porque também o espaço dela é pequeno. São muitos tratamentos também, né? E ela lá ela é diversificada, tem várias especialidades lá, né? E o CAIO não. O CAIO ele atende... São profissionais que atendem específico, né? Tem uma equipe muito bacana lá que atende essas crianças, mas já ficou pequeno, né? Então, assim, e o vice, ele era um projeto dele também, quanto vereador, e agora como vice, ele bateu bastante em cima disso aí também, correu bastante atrás, porque o filho dele tem o aspecto, né? Autista, né? TEA. E aí foi inaugurado ano passado e agora esse ano foi para um espaço maior, que é muito bacana também, vocês precisam conhecer lá. Por isso que eu falo para você, tem muita coisa boa que foi feita, né? Em vários aspectos. Tá fazendo muita coisa, aos pouquinhos vem fazendo, né? Mas tem muita coisa boa, tá mudando muita coisa, né? Mudou... essa gestão ela mudou a forma de fazer, né? E é legal a gente ver essa vontade assim, de e aí você trabalhar. vai aprendendo mais coisas, né? Como você falou, eu passei por 3 ou 4 gestões aí, e então você vai aprendendo um pouquinho mais, né? Sempre aprendendo, né? A gente está sempre em evolução, sempre aprendendo. E eles trabalham diferente, que é o jeito deles, né? E tá dando certo, tá indo. E hoje nós temos uma escola também do lado da KTPC, que ela atende as crianças da escola, as crianças que têm as dificuldades na escola também, que tem que vão ser diagnosticadas, elas vão para essa escolinha, faz um período à parte da escola. Contraturno né? Ali também. Antigamente se falava-se de reforço escolar, né? Mas não é aquelas crianças
mesmo que precisam, tenham essa necessidade desse atendimento, ter os especialistas lá para esse atendimento, né? E é legal você estar falando sobre essas mudanças e essa vontade da gestão em trabalhar diversos aspectos, porque também condiz com o nosso trabalho aqui na associação. Sim, com então, certeza. por isso que a gente quer aproximar cada vez mais dos agentes políticos, para que a USACI possa contribuir também com todo esse desenvolvimento de Itupeva, em especial atuando para quem mais precisa, Com certeza. né? Atuando em tantas causas importantes, a gente atende muita gente aqui e sabe das demandas que não ficam restritas à área da saúde, que envolve muito mais, envolve escola, envolve o acesso realmente à saúde, né? Então é sempre importante a gente ter essa parceria e ouvir realmente que tem tanta coisa, tantos projetos sendo desenhados aqui na cidade. Nós estivemos, né, com a ONG SACI, eu tive a oportunidade, o prazer de acompanhá-los no gabinete do prefeito, onde ele atendeu o Denis, né, que é nosso presidente, fundador disso tudo. Teve uma advogada e teve, eu não lembro o nome do outro que foi também acho que um médico, alguma coisa. Algum especialista nosso aqui que esteve junto. Também. E eles ouviram do prefeito isso também, que pode contar com a gestão para desenvolver, né? Para estar fazendo esse elo, né, que você está contando aí, que está falando, para desenvolver políticas públicas para esse público, né, também, né? É um braço, né? Nós trabalhamos todos juntos, é a conexão mesmo que a gente fala. É o terceiro setor, né? Vamos falar assim, Exato. que ajuda as administrações públicas a tocar a cidade. Porque é muita coisa para a administração, né? Por mais que tenha vários projetos, no esporte, na saúde, tantos projetos que tem para atender a população, mas as ONGs também é um reforço que ajuda e que traz, né? Que é exatamente para atender um pouquinho a mais ali, junto com o poder público, né? Aquilo que dentro do poder público não pode, não consegue, não cabe, pode vir para as associações, né? Que é acessibilizar os olhos, que a gente faz aqui na associação. Então, é oferecer um tratamento de qualidade. A gente falou sobre farmácia viva, e a USACI cada vez mais está com esse know-how e espero que a gente leve para dentro das unidades básicas de saúde o que a gente cultiva aqui, todas essas ervas dos chazinhos que a gente falou mesmo, né? E aí, lembrando, a gente conversou aqui também no bastidor, então contando mais um bastidor, que a USACI contribuiu com um capítulo dentro de um manual que vai para o SUS, que é justamente falando sobre tudo isso, sobre ervas, preconceitos, a farmácia viva, né? Então, esse é o nosso papel mesmo, tá junto com o poder público, tá junto com a sociedade, para a gente poder transformar, levar qualidade de vida para tanta gente, assim, né? Então, e é com o diálogo, com essa aproximação, com o diálogo, que a gente constrói as coisas, né? Porque essa aproximação tem que existir e vai dar frutos, e quem vai ganhar é a população, né? As pessoas mais necessitadas que vai ganhar, né? E eu costumo dizer assim que às vezes tem pessoas que estão atrás de uma mesa, para eles é muito fácil fazer uma assinatura pelo não ou pelo, né? Tomar decisões que impactam a vida dos outros, que impactam a vida das pessoas, mas elas não estão lá naquela realidade, né? Elas não se colocam naquela realidade. Eu acho que o poder público ele tem que se colocar na realidade do outro, principalmente o poder público. O funcionalismo público que se colocou, quando a gente, mais uma questão dos bastidores, né? Que ninguém pediu, eu não pedi para estar, ninguém me obrigou a estar ocupando a cadeira na Câmara, né? Eu coloquei o meu nome à disposição, fui aprovado e estou lá. Então agora eu tenho que fazer a diferença. Eu sou católico, né? Então assim, participativo, né? Ativo, né? E teve uma palestra que eu fui, que um padre falou uma coisa que nunca me saiu, né? Que é assim, você tem que deixar rastros de coisas boas por onde você passa. Rastro de Cristo por onde você passa. Então, a partir do momento que você estiver deixando o rastro de Cristo por onde você passa, então você está deixando coisas boas para trás, que ele deixou coisas boas. Então, porque você está de passagem.
e a cidade vai ficar. Agora, voltando para o poder público, nós estamos lá, hoje estamos prefeitos, estamos vereadores, estamos vice, estamos secretários, isso tudo vai passar, mas o funcionalismo público concursado continua, a cidade continua, a população continua. Então, a partir do momento que você fez coisas boas e deixou, amanhã você pode não estar mais lá. O prefeito não pode estar, o vice, os vereadores, pode ser todas as pessoas diferentes, mas você deixou um legado de coisas boas que as pessoas estão utilizando. Então, esse é o intuito de eu estar na política, né? De eu estar aqui, tentar fazer o diferente, tentar fazer o melhor que eu entendo que é melhor, o meu melhor, fazer o meu melhor, que amanhã, o que ele falava também um dia na palestra, ele falava isso, faça o seu melhor hoje, porque amanhã você não pode criticar o outro que está lá, porque você deixou de fazer, você poderia ter feito o melhor, então faça o seu melhor hoje, né? Por isso que é importante a gente atuar junto, né, cada um dando o seu melhor, com certeza, né? Sempre dando o melhor, né? César, nossa conversa já está chegando ao fim, apesar de ter passado muito rápido, né? Eu lhe agradeço muito por estar aqui com a gente, por conversar, por debater, por tocar em assuntos tão importantes assim, e saber que nós temos também ali na Câmara um representante que fala sobre os caminhos possíveis aí para a gente atender as necessidades do povo. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Saci fica muito contente em poder contar contigo, em te receber aqui e poder trocar essa ideia. Eu que agradeço aí a oportunidade, o prazer de estar aqui e dizer que eu acho que eu como o homem público, digamos, né, vamos falar assim dessa forma, eu estou lá para isso, né, para trabalhar para a população, fazer o melhor, e todos que estão nos ouvindo, que precisar de alguma coisa, seja na saúde, seja na educação, seja para a cidade, eu estou lá para ouvir. Vou ouvir e vou levar para frente, fazer o meu melhor para tentar solucionar. E pode me procurar sempre, meu gabinete está aberto sempre. Legal. Gostaria também aqui de deixar um grande abraço para o meu braço direito, que é o Lucas Leandro, né? Mais conhecido aí pela cidade aí no mundo do futebol como Cabeça. E ele trabalha comigo, né? Está há alguns anos aí comigo. Quando não está o César atendendo, é ele, né? Que atende melhor que eu ainda. E que uma das coisas que você tem que ter em mente, sempre, Marília, que o meu professor de faculdade falava assim, que você tem que ter pessoas ao seu redor melhor que você, que aí você vai brilhar. Você evolui também. Você evolui. E deixar um beijo também para minha esposa, Cidinha, que está em casa, uma hora dessa já lá, fazendo uma jantinha para me chegar daqui a pouco. Meu filho Matheus, né? Tem um filho, o Matheus, de 23 anos, a Beatriz, de 18. Então, a Beatriz está na faculdade, o Matheus deve estar na academia ou em casa já, que já terminou a faculdade, já está trabalhando também. E deixar assim, esse é o César Farali, família, da igreja, vereador, que é um só. Que acho que o político, ele não é uma pessoa diferente, ele é um só. Não adianta você representar um personagem, porque não deixa de ser. É o pai, é o cidadão, é o vereador, é o esposo, o amigo, é um só. Então, é isso aqui que eu sou, e estou aqui para contribuir para a nossa cidade. É uma cidade que eu escolhi para me morar, escolhi para morar com a minha família, construir minha família aqui, e criei meus filhos, estou criando meus filhos aqui, dentro desses princípios, e coloquei meu nome à disposição, já pela terceira vez, estou aqui, graças a Deus, me fui aprovado, e vou continuar trabalhando pela população, dando o meu melhor sempre. E eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Um prazer. Pena que acaba rápido, né? Acaba, mas já fica o convite para a gente conversar mais numa próxima também. Com certeza. Nosso espaço está sempre aberto para a gente debater a nossa cidade, debater sobre o nosso povo. É sempre muito bom poder trocar essa ideia. Discutir aí políticas públicas para todos os setores, seja na educação, seja na saúde, seja no esporte, seja para a cidade.
Então a gente está à disposição sempre. E foi um prazer te rever, né? Quanto Com tempo certeza, a gente falou né? antes. A gente trabalhou junto lá na Câmara, né? E agora está se revendo aqui. Isso que é legal na nossa cidade, porque a gente se encontra mesmo, né, gente? Isso é muito bom. E deixar rastro de coisas boas. Se a gente não tivesse deixado, a gente não tava falando tão bem um do outro, né? Tranquilamente aqui, né? Já ia ter uma tensão. Então. Mas eu lhe agradeço muito, porque também é bom receber, saber que você esteve aberto aqui para discutir assuntos tão importantes e tão delicados aqui na nossa cidade, e saber que tem essa vontade de atuar e trabalhar pela nossa comunidade. Obrigada. Estamos aqui para isso. Legal, obrigada. Obrigado. Gente, são diálogos como esse que são fundamentais para construir as pontes entre a população, o poder público e as organizações sociais, reconhecendo que o cuidado com a vida passa por muitas dimensões, da escuta até a ação, da lei à realidade, da prevenção ao acolhimento. Seguimos firmes no propósito de conectar pessoas, saberes e experiências que inspiram um futuro mais justo, saudável e plural. Se você gostou dessa nossa conversa, compartilha com alguém. Pode ser que alguém está precisando conhecer um pouquinho mais sobre a política em Itupeva, sobre as ações que a gente tem aqui na cidade, sobre todo esse conteúdo. E olha, não deixa de seguir o nosso canal, curtir o episódio, ativa as notificações para estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, por todos esses debates que a gente traz aqui para você. Até o próximo Conexão Saci, onde o cuidado é coletivo e a transformação é possível. Essa conexão é o que fortalece a vida. Bate forte o tambor, faz a terra vibrar. Na palavra e no ritmo é o povo a cantar. De Ifá, de Exu, de Xangô, de Oxalá. Conexão tá no ar, vem pra revolucionar. Escuta a voz que ecoa.